Tomando como ponto de partida a sua experiência em Curitiba, onde exerceu as funções de Presidente da Câmara e onde aplicou as medidas que melhoraram substancialmente a qualidade de vida da população, Jaime Lerner explicou à TV Energia que 75% dos problemas de emissões de carbono têm origem nas cidades. Logo, é na concessão ou remodelação das mesmas que se deve ter uma atuação mais efetiva. Em 75% dos problemas de emissões de carbono estão nas cidades, se originam nas cidades. Então, é nas cidades que nós temos que ter uma atuação mais efetiva. Nós temos que entender que o processo de mudar uma cidade é uma trajetória. Nós não podemos ser tão prepotentes em querer ter todas as respostas. Nós temos que começar, e inovar é começar, e dar espaço a que a população reaja e te corrija se você não está no caminho certo. Quais serão, então, as medidas a aplicar para transformarmos as nossas cidades em lugares mais sustentáveis? Usar menos o carro. Mas, para isso, obviamente, não é não usar o carro, mas oferecer uma alternativa de um excelente transporte público. Separar o lixo, porque isso, obviamente, economiza energia, poupa, ter essa visão de que sustentabilidade é uma relação entre aquilo que se poupa e aquilo que se desperdiça. Se você desperdiçar menos, obviamente aumenta a sustentabilidade. Entender que cada vez mais nós temos que morar mais perto do trabalho. Isso é fundamental, trazer o trabalho mais perto de casa, para que senão não se desperdice energia e a nossa própria energia. Então, essas são medidas que são essenciais, porque se nós entendermos que o carro é responsável pela metade dos problemas, mais da metade dos problemas de emissões de carbono, nós temos que eliminar essa dependência. Mas há mais. Há coisas que teremos de começar do zero. Nós temos que entender esse processo e começar a partir da criança, porque se as crianças souberem aquilo que é essencial para a sustentabilidade, elas ensinarão os seus pais. Isso nós fizemos muitas vezes na minha cidade. Começamos a separação do lixo, ensinando as crianças durante 6 meses, todas as crianças. Depois as crianças ensinaram os seus pais. Já vimos que a dependência exagerada do automóvel é um dos calcanhares de Aquiles de quem vive nas cidades. Para combater esse problema, foi desenvolvido em Curitiba um sistema de transportes inovador. Um corredor especial para autocarros que funciona como 1 metro de superfície, utilizado por 36 mil pessoas por hora. A oferta de transportes públicos de qualidade é, por isso, uma das principais medidas defendidas por Jaime Lerner. A oferta de transporte público eficiente tem que ser feita imediatamente. Nós não podemos esperar sacrificar uma geração inteira a fazer uma linha de metrô, e que às vezes nem é necessária. Nós temos que entender que podemos ter um transporte de altíssima qualidade em superfície. O futuro está na superfície e nós podemos colocá-la à disposição das pessoas. Nós podemos ter sistemas, podemos metronizar a superfície, dar ao ônibus, ao bus, a mesma performance que um metrô e às vezes até melhor. Mas principalmente em relação à mobilidade, entender que tudo é importante. Se uma cidade tem um metrô, ótimo. Se tem um sistema de transporte baseado no ônibus, ótimo, ele tem que ser bom. Táxi, tudo, bicicleta, tudo tem que funcionar, mas com uma condição fundamental: jamais competir no mesmo espaço do outro. Jaime Lerner, que mandou plantar em Curitiba uma série de jardins, transformando-a na cidade com o maior índice de espaços verdes por habitante do Brasil, não deixa de salientar que, para conseguir tudo isto, é preciso ter uma visão estratégica da cidade, que abrange a vontade política, a visão solidária, montando para cada problema uma equação de corresponsabilidade. A participação comunitária é um jogo, né? Às vezes quem começa é a comunidade e o poder político reage. Às vezes quem começa é o poder político, mas esse jogo tem que ter um cenário. Eu sempre digo, fazer acontecer, você tem que propor um cenário, uma ideia, um projeto que todos, ou a grande maioria, entendam como desejável. Então, sem propostas, sem cenário, não há participação. Nós temos que entender
que o processo de mudar uma cidade é uma trajetória. Nós não podemos ser tão prepotentes em querer ter todas as respostas. Nós temos que começar, e inovar é começar, e dar espaço a que a população reaja e te corrija se você não está no caminho certo. A cidade é essencial. E os países têm que entender, têm que ter essa visão de que a cidade não é um problema, a cidade é a solução. Então, quanto melhor, mais generosos nós formos com as nossas cidades, nós o seremos com as pessoas.